Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e nesse snippet de hoje nós vamos ver como arredondar um número float para o número de casas decimais que você desejar. Eu vou abrir aqui então o meu Profit Chart. Tem um código aqui de exemplo só para exemplificar, só para motivar o porquê de criar uma função para arredondar casas decimais. Eu vou colocar então um breakpoint aqui, vou executar. Observem aqui, vou subir um pouco a janela do depurador, o valor das variáveis. A tem o valor de 1,123. No depurador é exibido apenas o valor 1.12. B tem o valor 1.124. É exibido apenas 1.12. Dentro da máquina, ali dentro da execução, os valores são 123 e 124. Mas aqui só exibe com duas casas decimais. Se eu fizer o comando floor de A, eu vou obter o número inteiro de A, 1. Se eu fizer o comando ceiling de A, eu vou obter o próximo inteiro em relação a A, que seria 2. Então floor e ceiling funcionam muito bem. O problema é A e B. Se eu ver no meu depurador dois valores aqui e pensar que é um cruzamento de média, eu posso ser levado a crer erroneamente aqui que os valores são iguais, quando na verdade A pode ser maior que B e minha estratégia pode acabar gerando algum sinal porque A cruzou B na terceira ou na quarta casa decimal. Então isso pode acontecer. Essa condição if aqui vai verificar se A é igual a B. Se for igual, vai plotar no texto são iguais. Então observem que não identificou que é igual e continuou rodando. Então essa é a motivação. A gente não precisa de tantas casas decimais em algumas situações. 2 casas decimais já seriam suficiente. Por exemplo, se eu estou operando um mini contrato de dólar, para que eu preciso de 4 casas decimais? Se o tick mínimo é 0,5. Então a gente pode arredondar os floats para a quantidade de casas decimais que a gente desejar. E como fazer isso? O como é acessando aqui o site da NeoTraderBot na área de snippets. Vamos descer a tela, vamos aqui em outros snippets, nesta seção de outros snippets, onde nós temos arredondamento de valores para N casas decimais. Aqui então nós temos o código, eu vou copiar, vou voltar para o meu Profit, no editor, vou colar aqui e eu vou explicar brevemente o que o código faz antes da gente demonstrar o exemplo. Então eu tenho aqui algumas variáveis globais, o valor original e o valor arredondado, que nós vamos mostrar no corpo principal, e o foco aqui é esta função. O que essa função faz? Ela recebe uma variável chamada value, que é um float, e um número inteiro, que é o número de casas decimais que se deseja para aquele valor ali. Tem aqui 3 variáveis que vão ser utilizadas dentro da função. Então, primeiramente eu faço fvalor ser igual ao valor que eu recebi. Vou extrair a parte inteira do número, utilizando o comando intPortion, que é nativo no Profit Chart, e passando o fvalor. Então aqui vai ter a parte inteira do número. Agora eu quero pegar a parte decimal com N casas decimais. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fvalor, tirar a parte inteira dele e multiplicar por 10 elevado à potência do número de casas decimais que eu quero. Em seguida, eu vou fazer o arredondamento deste valor. Ok, aí eu tenho aqui só a parte decimal, deslocada para cá, com a potência, e já arredondada. Então, para retornar o que eu desejo, eu vou fazer a parte inteira somada dessa parte decimal que eu calculei e dividir novamente por 10 elevado à potência do número de casas decimais. Se você não entendeu aqui, pode parar, executar passo a passo o código, mas no final das contas isso vai me dar o quê? O número que eu informei, só que ele é arredondado na quantidade de casas decimais que eu desejo. Então se eu colocar 3 casas decimais, a partir da quarta casa decimal vai ser 0. 0, 0, 0, 0, 0. Então vamos aqui ver o corpo principal. Eu tenho aqui o valor original, uma variável, fvalor original com valor 12.345819. E aqui eu vou usar o comando para arredondar o valor original em 2 casas decimais. E vou plotar aqui o texto. Eu vou executar esse comando, essa estratégia aqui, que nada mais vai fazer é plotar aqui no gráfico o valor, mas vamos ver aqui qual vai ser o resultado.
12,35. Vou colocar aqui o nosso compilador. Vamos colocar um breakpoint aqui. Deixa eu reiniciar. Então a gente verifica aqui pelo depurador 12,35, quando arredonda 12,35. Ok, então vamos interromper aqui e vamos supor que aqui não seja 5, né? Que aqui seja 2, por exemplo. Então se eu arredondar com duas casas decimais, vai ficar 12,34. Vou executar. Ok, 12,34, 12,34. Aqui você não vê muita diferença porque o Profit só exibe duas casas decimais e aqui eu pedi para arredondar com duas casas decimais. Nós vamos pedir então para arredondar com 4 casas decimais, por exemplo. Eu vou executar e o que você vai observar aqui? Nenhuma diferença. Mas são diferentes. O valor original é 12,342819. O valor arredondado deveria ser 12,3428. Só que vai arredondar na quarta casa decimal, então vai ficar 3429. E a partir daí, 00. Mas como que eu faço para exibir o valor real desse número arredondado? Porque se eu vier aqui no... Deixa eu terminar de executar o código. Se eu vier aqui, onde pilotou no gráfico, também só exibe com duas casas decimais. Então, vamos fazer um truquezinho aqui, um artifício. Eu vou pegar aqui o valor arredondado, né? E vou multiplicar por 100 mil. Ou seja, vai pegar até a sexta casa decimal, vai deslocar para a esquerda, né? Então eu vou conseguir ver os números que estão depois da segunda casa decimal. Vou executar. E aqui, vocês podem ver, né? Tanto aqui no gráfico, 12,3428. 12,3428. Aqui continua exibindo a mesma coisa. Então, se a gente usa só o depurador aqui, a gente acaba ficando perdido em alguns momentos, né? Se houve não um cruzamento de dois valores, porque às vezes o cruzamento se deu na terceira casa decimal. E às vezes essa precisão não é necessária. Por isso, essa função de arredondar para o número de casas decimais. Eu acho que eu comentei anteriormente que ia arredondar para 3429, né? Eu me confundi. O próximo número é 1, então ele arredonda para 8 mesmo. Então é 12,3428. Só confirmando aqui. 12,3428 e a partir daí 000. Bom, é isso. Espero que essa função ajude vocês aí na implementação de suas estratégias e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.